Já estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã. Hoje recebendo o vereador Israel Veloso, o Tutu, e também o cirurgião plástico, Dr. Alexandre Vieira Kobayashi, falando sobre câncer de pele. E no segundo bloco, vamos falar sobre queimaduras, doutor, que também é uma questão que temos que nos atentar, nos preocupar e orientar a população acima de tudo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, então, o que consiste essas queimaduras, como as pessoas podem adquirir essas queimaduras, que também, nesse período agora, o risco é bem maior. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, as queimaduras são lesões na pele que podem ser de ordem térmica, calor ou até mesmo frio também pode queimar a pele, parte de queimadura elétrica que está mais relacionada com a tensão, alta tensão, e atritos também podem causar lesões semelhantes a queimaduras de pele, que a gente chama de dermoabrasão, que vem muito em pessoas que às vezes se acidentam de moto aí, pelas ruas e acabam formando aqueles ralados, Então a queimadura é basicamente esses 3 tipos de lesão que vão agredir a pele, tá? É importante da gente falar da queimadura porque o que a gente vê muito na prática é as pessoas não valorizarem a queimadura. Então sempre tem uma tia, uma vizinha que dá aquela orientação, passa pasta de dente, põe a café e às vezes acaba não procurando o médico, Então assim, a gente tem que alertar a população da importância de ir procurar uma avaliação médica nessa situação. Até porque a queimadura a gente acaba dividindo em 2 fases. A fase da lesão, que ela precisa cicatrizar, e a outra fase, que é a fase da cicatriz, que ela tem que ser bem cuidada para que tenha a melhor aparência possível, E tanto a ferida quanto a cicatriz tem um certo impacto na vida da pessoa. Às vezes tira a pessoa da sua rotina diária, Então daí a importância de a gente estar falando desse assunto. Doutor, eu queria que o senhor explicasse também a questão, tem grau também? Porque o senhor fala assim, queimadura de 1º grau, 2º grau. Explica pra gente no que consiste. As queimaduras, elas são divididas basicamente em 1º, 2º e 3º grau, Então, pra gente deixar bem claro, a queimadura de 1º grau é basicamente aquela queimadura da radiação solar, quando você vai para uma praia, tomar uma piscina, não se protege adequadamente, e acaba ficando aquele vermelhão na pele que dói bastante, arde bastante. Então essa é a queimadura de 1º grau. Aproveitando, vamos aproveitar cada grau para explicar um pouquinho. Nesse caso do 1º grau, que infelizmente tem muita gente que faz isso, vai para a piscina, vai para uma praia e não passa nada. Aí parece um tomate no fim do dia. Camarão, A pessoa tem que passar alguma coisa? Quais são os produtos que a pessoa deve passar? O que a pessoa pode fazer para amenizar essa situação da pele? O ideal é prevenir, Então claro. A gente já falou do protetor solar, hoje em dia também tem algumas roupas com proteção à radiação ultravioleta, Usar chapéu, guarda-sol, enfim. E depois que já teve a queimadura, no caso, o cuidado é basicamente na hidratação da pele, Então já teve a lesão, a gente nessa situação acaba prescrevendo alguns anti-inflamatórios para controlar a dor e cremes hidratantes para auxiliar a pele a sair dessa fase inflamatória. Então basicamente creme hidratante e procurar um profissional para tomar a medicação para controlar a dor, no caso. Perfeito. Já a queimadura de 2º grau, ela é classicamente conhecida aquela queimadura que gera bolha, Então, a bolha é quando há um certo descolamento da camada superficial da pele e acumula aquele líquido, E sempre fica aquela dúvida, estoura ou não estoura a bolha, Então, também médicos acabam tendo condutas divergentes nessa situação, não tem o consenso do que é o certo ou o errado, Mas o importante é que um médico esteja acompanhando. Na minha prática, eu opto por estourar a bolha, porque eu acredito que tirando essa pele que já descolou, a gente vai conseguir entrar com uma pomada ali para agir na ferida de uma forma mais adequada. Não sei se ficou muito claro, mas é basicamente isso. Já a queimadura de 3º grau, uma queimadura mais profunda, a gente fala que é aquela queimadura que no local onde ela está instalada, a pessoa não tem dor, porque já queimou até a inervação da pele naquela região
então acaba não dando dor naquele local. Mas por ser uma queimadura mais profunda, ela vai ter um tempo de cicatrização bem maior e em algumas ocasiões também demandam cirurgias para reconstruir essa parte de pele que foi danificada. Bom, doutor, e aproveitando esse exemplo da queimadura de 3º grau, me veio à cabeça agora acidentes que podem acontecer, por exemplo, a pessoa manuseando ali uma churrasqueira, aí, né, lidando com álcool ou algum combustível, aí tem uma queimadura. Nesse caso, essa incidência, essa queimadura pode acarretar, né, no caso, esse grau, 3º grau, e aí, enfim, é uma queimadura um pouco mais agressiva, no caso. Sim, o acidente com álcool de churrasqueira, a gente acha que hoje em dia não acontece, mas eu mesmo tive a oportunidade na prática de trabalhar numa unidade de queimados por 3 anos, e lá a gente via muito, principalmente em adultos jovens, né? Então, o acidente que acontece geralmente é o seguinte: a pessoa acha que o fogo não está aceso, vai com a garrafa de álcool e a hora que ela joga o álcool dentro da churrasqueira, a chama sobe, causa uma explosão e geralmente o indivíduo que está com a garrafa não sofre o acidente, porque o reflexo dele é jogar esse litro de álcool e acaba que as pessoas em volta acabam se ferindo por conta desse acidente. E geralmente não é a pessoa que está com o vidro, né? E o álcool, né, a gente sabe, ele é altamente combustível e quando ele cai em alguma superfície é muito difícil da gente conseguir controlar ele. Então o tempo de exposição ali ao fogo acaba aprofundando e estendendo a queimadura. Então é um tipo de queimadura que a gente ainda vê hoje em dia, apesar de toda a orientação que as pessoas têm, e geralmente em pessoas adultos jovens, né? Então, a queimadura são acidentes e acidentes a gente tem que prevenir. Então, assim, as faixas etárias têm padrões de queimadura. Por exemplo, aquelas crianças que estão ali 1 ano e meio, 2 anos, começam a andar, a mãe acende um forno no fogão e a criança tende aí com a palma da mão. É um tipo muito comum de queimadura que a gente vê nessa faixa etária, né? E também crianças brincando com álcool, com substâncias combustíveis sem a supervisão de um adulto. Também é outro fator que acaba acarretando nesse tipo de acidente. E um outro grupo também dos idosos, né? A gente vê muito senhoras que têm problemas de crise convulsiva, epilepsia, às vezes está fritando alguma coisa e tem uma crise ali, né? No ato de cozinhar também acaba ocasionando esse acidente, né? Então tem essas subdivisões com faixas etárias, com perfis de acidentes, né, que tem um certo padrão. E além disso também tem os acidentes ocupacionais, né? Então fábricas que trabalham com caldeiras, né, com vapor, também tem essa incidência. E daí a importância dos equipamentos de proteção individual, né, de um trabalho de segurança ali da própria empresa. Doutor, o senhor falou agora há pouco sobre essa questão, mas é bom a gente reafirmar isso aí, porque até como utilidade pública. No caso de uma queimadura, tá? A pessoa, claro, procure uma unidade de saúde, mas assim, há alguma coisa que a pessoa pode fazer ou não faça nada? De repente lavar o local, enfim, alguma coisa que a pessoa faça e que não prejudique, né? Que não piore a situação. Tem alguma dica que a gente pode deixar para o telespectador? A primeira medida que deve ser tomada é colocar a área que foi lesionada em água corrente, né? Então, usar água corrente ali numa torneira, né? Ou uma área maior, usar uma mangueira. E o que recomenda é que se deixe a água ali até que a dor passe, né? E assim, geralmente é um período de 20 a 30 minutos, né? Então o segredo é colocar na água corrente. E o quanto antes procurar um atendimento médico, né? Então, um pronto-socorro, né? Numa unidade de pronto atendimento, que é a UPA, porque ali sim vai ser feitas as medidas de controlar a dor, né? Fazer um primeiro curativo, mas assim, a medida inicial é usar água corrente. Então nada de ficar passando pomada, nada de pasta gelo, de dente, café, compressa de água gelada, essas coisas? Leite de babosa, nada disso, é água corrente. Coisa interessante, né, vereador? Muita gente vai passa uma pomada, né? A mãe fala, passa a pomada que a pomada é boa para queimadura. Sim. E não tem nada a ver. É que nem o doutor falou da babosa, né? Ah, minha avó passava babosa e tal. São mais antigos, né? Com certeza. E assim, esses acidentes residenciais são mais comuns, né, doutor? O pessoal tende a se automedicar de qualquer maneira, né? Maionese,
qualquer coisa ali que seja gelado para passar no local. Manteiga, né? Minha avó falava, passa manteiga. Às vezes você ia ajudar ela com fazer o bolo ali, você pegava a assadeira, queimar, passa manteiga. Então a gente tem que ter esses cuidados. Esses acidentes residenciais, a gente tem visto nas estatísticas, tem crescido muito, né? Tanto nas faixas etárias que o senhor disse aí, mas na população em geral tem acontecido muito. Então esses cuidados são muito importantes. Bom, nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista e hoje um programa muito interessante, até pelo período que estamos vivendo, que é altas temperaturas, incidência maior ao sol. E você que gosta de uma piscina, gosta aí de curtir final de semana, praia, você que vai viajar, cuidados, hein? E é claro, você também que fica exposto diariamente ao sol, né, que trabalha, tá aí algumas dicas importantes de você se cuidar, cuidar de você e cuidar de quem você ama também, orientando a pessoa a usar um protetor, porque afinal de contas falamos aqui sobre a questão do câncer de pele, que é muito sério, e também sobre as queimaduras, né? Então tudo isso requer cuidados, requer atenção redobrada nesse período onde a incidência do sol é bem maior e, claro, para que você tenha uma qualidade de vida e possa curtir bastante. Doutor, eu queria agradecer a presença do senhor aqui na TV Câmara. Volte mais vezes, até para falarmos sobre outros assuntos, já que o senhor é cirurgião plástico. Tem muita coisa que a gente poderia falar aqui, né, vereador? Sobre outros tipos de cirurgia, né? Até mais pitorescas hoje em dia. Tem gente que procura tanta coisa aí para fazer, que busca aí a medicina. Então, fica aqui um convite. Tenho certeza que o vereador irá fazer novos convites para falarmos sobre outros assuntos. Mas nesse primeiro instante, obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando o seu conhecimento e orientando a nossa população. Eu mais uma vez agradeço pelo convite de vocês de estar aqui para alertar a população, né? Então, só para concluir, lembrando que é sempre importante prevenir as doenças, né? E quando a doença já está instalada, procurar um atendimento o mais breve possível para que a gente tenha mais opções de tratamento e consiga uma cura, né? Uma menor sequela para aquela pessoa. E você também já fez um gancho falando de outros procedimentos, né? Então, eu sou cirurgião plástico e a gente realmente vê hoje em dia procuras, né, por cirurgias tem gosto bastante pra tudo, né? interessantes. Tem gosto para tudo, né, doutor? Tem gosto para tudo. Mas isso é importante. Num segundo momento, vamos falar sobre outros procedimentos, mas muito obrigado por estar presente conosco, falando sobre uma questão que é pertinente. É o período que estamos vivendo e a atenção é redobrada. Obrigado. Eu que agradeço. Vereador, parabéns pela iniciativa. Hoje um programa muito interessante para você que está acompanhando a TV Câmara, né? Você, papai, mamãe, você jovem, você criança. Atenção, hein? Cuidado. Cuidado com o sol. É gostoso curtir, mas tem que se prevenir, tem que se proteger. Não é isso, vereador? Com certeza a população que está assistindo, acompanhando aqui nossa entrevista com o Dr. Vitor, já de antemão já agradeço a oportunidade do senhor aceitar o nosso convite para poder esclarecer, trazer essas informações para a população tupanense, para poder se prevenir, tomar os certos cuidados, uma vez que o Brasil, acho que 30% dos cânceres já predispostos, aí, analisados com essas análises clínicas, é o maior fator, é o maior índice de câncer, é o câncer de pele. Sim. Então esse é o nosso cuidado, trazer essas informações para a população tupanense, para poder realmente tomar esses cuidados. Você que vai à praia, você que toma banho de piscina e também esses acidentes ocasionais aí, residenciais que a gente tem sofrido nos nossos lares. Então, trazer essas informações para que você tenha a certa prevenção, o certo cuidado, como agir se você uma vez teve essa queimadura, se você obteve essa lesão pelo sol. Então, para você tomar os certos cuidados, procurar um médico que possa te atender da melhor forma, tomar os melhores cuidados para que não ocasione algo maior e que você tenha certos defeitos na sua pele, certos defeitos na sua saúde. Então, população, obrigado mais uma vez, Glaucio mais uma vez, pessoal da TV Câmara que tem nos acompanhado aí, ajudado dando essa força, Claudemir, também o Dernival, o Matheus, a nossa assessoria, o Wellington, pela força, a construção dessa pauta, para trazer mais informações e certos cuidados para a população tupanense. Obrigado, vereador. Nós chegamos ao final de mais um programa Ponto de Vista. Hoje recebendo o vereador Israel Veloso, o Tutu, e também o cirurgião plástico, o Dr. Alexandre Vieira Kobayashi, falando sobre câncer de pele e também sobre queimaduras. E deixando algumas dicas para você que está aí curtindo esse período agora, altas temperaturas. Mas, claro, se previna, se cuide, tá bom?
vida longa, isso que é importante, e com saúde. Nós agradecemos a sua audiência e continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Até mais.